do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como tema Como Ler as Escrituras. Esta lição é para o dia 30 de janeiro de 2022. Amém? Nós temos como texto áureo: E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Esse texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, no verso de número 30. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Nós vamos estudar no decorrer da lição que nós temos algumas técnicas, vamos trazer os nomes delas, estas compreensões, mas nenhuma dessas técnicas, seja a exegese que nós vamos estudar, seja a hermenêutica que nós vamos estudar, nenhuma destas regras gramaticais, regras históricas, regras que nós entendemos como parte da interpretação da Bíblia, nenhuma delas podem ser colocadas acima da própria Bíblia, que a Bíblia é a autoridade, é a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Ainda aqui no texto áureo, se você for procurar no dicionário o que significa a palavra ler, você vai encontrar que é percorrer com a visão uma frase, um texto, uma palavra. Então este é o significado da palavra ler. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa aula de hoje o texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, no verso 26 ao 30, que diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Verso de número 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Este foi o nosso texto áureo, verso de número 30. Nós fizemos a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do verso 26 ao verso de número 30. Nós temos também aqui, irmãos, como parte já da nossa introdução para a aula de hoje, dizer aos irmãos que o apóstolo Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Esse texto está lá em Tiago, capítulo de número 1, no verso de número 22. Então, nesta lição, nós veremos a importância dos princípios basilares, ou seja, dos pilares da interpretação da Bíblia. Nós temos como palavra-chave para a nossa aula de hoje a palavra leitura, que no dicionário da língua portuguesa significa ato de aprender o conteúdo de um texto. Se a palavra ler significa percorrer com a visão uma palavra, uma frase, um texto, a leitura, ela é o quê? Uma palavra, substantiva, e ela significa ato de aprender aquilo que nós estamos lendo. E para isso nós vamos aprender, nós vamos entender na lição de hoje, que tem os seus 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos tratar sobre a Bíblia precisa ser interpretada.
No segundo tópico, nós vamos estar estudando os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. No terceiro tópico, nós estaremos estudando as regras básicas de interpretação. Lembrando aos irmãos que cada tópico tem os seus subtópicos e também o seu objetivo específico. Amém? Sobre essa palavra-chave, leitura, podemos trazer aos irmãos uma referência que está lá no livro de Josué, capítulo de número 1, no verso de número 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, nós estaremos estudando no decorrer da aula de hoje o tripé, né? Como nós costumamos dizer, para nós entendermos a Bíblia. Lá no seu subtópico de número 2, nós estaremos tratando. Fique comigo, a aula está apenas começando, amém? Então, como tópico de número 1, nós temos aqui: a Bíblia precisa ser interpretada. O objetivo específico desse tópico é expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Vamos lá ao seu primeiro subtópico, que tem como tema a importância da exegese. Vamos entender aí, ó. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agen, que significa com o sentido de guiar. Ou seja, então entendemos que guiar para fora, exegese, guiar para fora. Isto é, extrair a intenção das palavras de um texto, extrair a verdadeira intenção daquilo que nós estamos lendo. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Desta forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 15, eu peço para que os irmãos estejam de posse, de caneta, a sua revistinha, para estar fazendo essas anotações. 2 Timóteo, capítulo de 2, no verso de número 15, nós temos o que nós costumamos chamar de o texto áureo do obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como o obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar aqui significa o quê? Que conhece bem a palavra da verdade. Caminhando aqui na nossa revista, na nossa lição de hoje, vamos para o subtópico, melhor dizendo, de número 2, as limitações dos leitores. Aqui é interessante que nós entendamos o seguinte, que é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Não somente a Bíblia, nós estamos estudando aqui como ler as Escrituras, é o tema da nossa lição. Mas qualquer livro que você pegue para ler, qualquer texto que você pegue para ler, o que acaba acontecendo ali? Nós temos o que? A nossas próprias ideias antes de começar a ler, e isso pode ser prejudicial. Vamos entender aqui, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a fazer a leitura, no caso aqui da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 3, no verso de número 16. Aqui nós podemos dizer então que, trazer o exemplo ali de Daniel, capítulo 9, verso 2, que quando a Bíblia vai dizer que quando ele estava lendo os livros, ele entendeu o que? O que estava escrito a respeito dos tempos lá, do tempo do cativeiro. Os irmãos podem estar fazendo a verificação deste texto aqui. Ainda precisamos entender, irmãos, que nós temos que usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras, conforme Romanos capítulo 12, no verso de número 2, que vai nos trazer um texto muito conhecido dos irmãos. Romanos capítulo 12, no verso de número 2, a palavra do Senhor ela vai dizer: e não sede conformados com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, então, ela é progressiva para a nossa vida. Neste contexto aqui, nós temos que usar métodos que nos auxiliam na interpretação da palavra, buscar entendimento, buscar métodos. E aí nós já estamos falando sobre exegese e um pouquinho mais para frente da aula estaremos falando sobre a hermenêutica. O terceiro, antes de entrarmos no terceiro subtópico, quero fazer aqui uma ressalva que essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Nós temos um texto aqui como referência, que eu vou trazer aos irmãos, em Apocalipse, capítulo de número 1, no verso de número 13, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, Apocalipse 1, no verso de número 3, a palavra do Senhor diz. Nós vamos entender agora o tripé, que é a receita para nós estarmos entendendo a Bíblia. Diz assim o texto, bem-aventurado aquele que lê, primeiro, lê, os que ouvem, segundo, ouvir, as palavras desta profecia, e terceiro, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, se nós fôssemos traçar um triângulo, nós teríamos lá no topo a leitura, numa das bases, ouvir a palavra, em outra base, o que? Guardar a palavra, O salmista vai dizer no Salmo de número 1, no verso de número 2, que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Ler, ouvir e guardar. E mais uma palavrinha importante, meditar, ou seja, entendermos ali, estarmos pedindo misericórdia ao Espírito Santo de Deus para que possamos estar compreendendo. E este pedir a revelação da palavra ali ao Espírito Santo do Senhor, vamos colocar dessa forma, é o nós meditarmos neste livro de dia e de noite. O terceiro subtópico vem trazendo a natureza das Escrituras. Aqui, como já estudaram do texto bíblico, foi escrito majoritariamente, ou seja, na sua totalidade, em duas línguas distintas, o hebraico e o grego, com algumas porções também em aramaico, como nós estudamos em lições anteriores. A Bíblia foi escrita num período aproximado de 1.600 anos e aproximadamente aí por cerca de 40 autores. E os textos canônicos, cada texto canônico ali, os textos canônicos que compõem a Bíblia, eles têm as suas particularidades. E nós não podemos deixar de observar as particularidades, tais como as regras gramaticais, que eu disse aos irmãos lá no início da aula, também o seu contexto histórico e também o seu contexto literário, de quando elas foram redigidas. Ou seja, regras gramaticais, contexto histórico e contexto literário. O que o tópico está querendo trazer? Que época foi escrito, para quem foi escrito, que cultura foi escrita. Então nós temos que estar analisando todo esse contexto. O que é contexto? O que vem antes e o que vem depois. Também vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. A sinopse, ou seja, a síntese, o resumo deste primeiro tópico, onde nós aprendemos sobre exegese, nós aprendemos também aqui sobre as limitações dos leitores, nós também aprendemos aqui sobre a natureza das Escrituras. Então, como sinopse, podemos trazer que as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos, criança, adolescente, jovens, adultos, conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Amém? Caminhando para o nosso tópico de número 2, ele tem como tema pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Este tópico de número 2, ele também tem o seu objetivo específico, que é pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. O primeiro subtópico vem como tema autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos, professamos e ensinamos o que? A inspiração divina, a inspiração verbal e plenária da palavra do Senhor. Esses contextos aqui nós vimos nas primeiras lições
desta revista que estão aqui postadas no meu canal e também, né, numa playlist para ficar mais fácil ali, chamada a playlist que tem no canal, né, eu coloquei o tema dela de A Supremacia das Escrituras. Os irmãos podem estar encontrando. E a respeito do pentecostalismo aqui, nós estudamos em trimestres anteriores um tema, uma revista só sobre esse tema. Nós podemos também estar encontrando no canal aqui. Nós podemos trazer aqui ainda, irmãos, a respeito deste primeiro subtópico aqui, ó, que nossa autoridade final em questão de fé e prática. Ou seja, nós cremos que a Bíblia é a nossa autoridade plena, top, superior sobre a nossa fé e prática, fé e conduta. Amém? Então, ó, portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto a sua inerrância e a sua infalibilidade, ou seja, a Bíblia ela não contém erros, na sua totalidade foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como nós já estudamos. Romanos capítulo 15, no verso de número 4, vem trazendo o seguinte texto para o nosso entendimento. Romanos capítulo 15, no verso de número 4, nós entendemos que, porque na sua totalidade da Bíblia? Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que esperança? A esperança de estarmos com Cristo em glória. A nossa esperança, como foi o tema da última lição do trimestre passado, é a nossa salvação. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então aqui podemos ainda estar, para encerrar este primeiro subtópico, trazendo os irmãos que nós refutamos a relativização. O que é relativismo? Nada é absoluto. Se você chegar para alguém e falar para ele assim, a palavra do Senhor ela é absoluta, ela é a verdade absoluta. Eu não acredito nisso. Por que você não acredita? Porque tudo é relativo. Você tem certeza que tudo é relativo? Eu tenho. Pronto. Já não é relativismo. Porque o relativismo não tem a certeza de nada. Então, nós refutamos esse relativismo e a desobediência aos princípios bíblicos. Amém? O que nós acatamos? Nós acatamos as doutrinas e reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Isso nós assembleianos, nós cremos, professamos e ensinamos. Não cessou, como os cessacionistas dizem. Não, é para os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, o falar em línguas estranhas, é para os nossos dias atuais, como foi lá no passado. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, vamos falar sobre a iluminação do Espírito Santo. Aqui a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Um texto referência para isso, Efésios capítulo 1, no verso 17 e verso 18, e também 1 de João capítulo 5, no verso de número 20. Vamos entender aqui então que a iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que foi revelado pelo Espírito Santo. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão. Anota aí, conhecimento da palavra produz comunhão com Deus. Segundo, vida de oração. Terceiro, obediência. E quarto, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha só, quando o Espírito Santo nos ilumina a entendermos o que ele já inspirou aqueles aproximadamente ali 40 autores da Bíblia em 1600 anos, o que significa isso? Significa que ele traz a nossa luz do entendimento, aquilo que ele já inspirou e que está escrito na palavra do Senhor. Isso nos produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação, lá baseado naquele tripé que nós temos que ter sobre a Bíblia, que é ler, ouvir e guardar.
Amém? Aqui então, para encerrar esse subtópico de número 2 aqui, podemos dizer que isso aqui é o básico que nós, crentes, que nós salvos, que nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, temos que ter na nossa vida: comunhão com Deus e com os irmãos, vida de oração, obediência e santificação. O terceiro subtópico vai trazer o seguinte: o valor da experiência. Aqui, o texto sagrado é útil para, olha outro tripé aqui, ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Texto referência para isso, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16 e 17. Outro tripé que a palavra do Senhor tem na nossa vida: ensino, repreensão e correção. Amém? Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada no nosso, grifa isso, viver diário. Não devemos ler a palavra do Senhor só quando é anunciado que nós teremos uma oportunidade. Leitura da palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, o guardar a palavra do Senhor tem que fazer parte do nosso cotidiano, porque ela vai nos ensinar, vai repreender e também vai nos corrigir. Amém? Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade da Bíblia. Não é o tradicionalismo, não é o religiosismo que pode, ou as experiências, que veio citada aqui de tradição aqui, estão acima da Bíblia. Não, a Bíblia é o nosso manual de fé e conduta, está sobre todas as coisas. Como síntese deste tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui sobre a autoridade da Bíblia, falamos nessa oportunidade aqui sobre que nós pentecostais não negociamos a superioridade da Bíblia. Falamos aqui aos irmãos também sobre a iluminação do Espírito Santo para nos fazer extrair para fora, para tirar do texto aquilo que ele revelou aos 40 autores lá. E também trouxemos aqui a respeito do valor da experiência, um outro tripé que a Bíblia ela traz à nossa vida, que é o ensino, a repreensão e a correção. Então podemos dizer que a Bíblia é a autoridade final e o Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão, e a experiência confirma as verdades bíblicas. É assim: você lê a palavra, entende o texto, vive a experiência com Deus e a palavra do Senhor ela é confirmada. O tópico de número 3 vai trazer como tema regras básicas de interpretação. Este tópico de número 3, ele também tem o seu objetivo específico, que é apresentar os princípios básicos de interpretação da Bíblia. Vamos lá entender então. Primeiro subtópico: a Escritura é a sua própria intérprete. Se nós aprendemos lá no início da lição sobre a exegese, que é extrair a intenção das palavras do texto, nós vamos entender agora que a hermenêutica ela tem origem no termo grego hermenêuticos e significa, na teologia, que ela designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Se a exegese é extrair do texto a sua verdadeira intenção, a hermenêutica ela nos designa os princípios para a interpretação destes textos sagrados. O que isso significa? Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Ou seja, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Onde nós buscamos estas regras básicas? Na hermenêutica, que significa o quê? Nós falamos aqui aos irmãos aqui. Ela significa, ela traz os desígnios dos princípios que regem uma interpretação, ou seja, aquilo que o texto realmente ele está colocando ali para a gente. O segundo subtópico vem trazendo como tema princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, olha aí, nós não podemos deixar para fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica,
deixar de lado esses princípios gramaticais, princípios históricos, princípios literários, como nós já citamos, irmãos, enfatizamos que o texto bíblico tem um sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Por que sempre que possível literalmente? Porque lá em Mateus capítulo 26, verso 26, Jesus vai dizer: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui tem um valor o quê? Simbólico. Jesus não pegou um pedaço do braço dele e serviu quando ele falou isso. Não, aquele pão ali, aquele cálice que estava na mão dele, tipificava o corpo e o sangue dele. Por isso que não é uma regra, sempre que possível interpretar de forma literal. Ainda podemos trazer aos irmãos aqui que outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Há um ditado, que diz, uma máxima que diz o seguinte, que texto fora de contexto é pretexto. E o que é um contexto? É analisar o antes e o depois. Amém? Podemos trazer ainda aos irmãos, nesse subtópico, que a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina, que significa doutrina, ensino, pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Segunda de Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 20. Como subtópico de número 3, nós temos aqui, os perigos da hermenêutica pós-moderna, ou seja, tudo vai passando, o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando, e aí as pessoas começam a interpretar a Bíblia de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, e não é desta maneira que nós estamos trazendo aqui na lição. A Bíblia deve ser interpretada, a hermenêutica da Bíblia, a intenção, a exegese do texto, ainda é o que o Espírito Santo deu de inspiração àqueles homens. Vamos lá. O intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Falamos já sobre esse contexto aqui aos irmãos. Então aqui, irmãos, caminhando para o final deste terceiro subtópico, ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Como nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, no verso 10 e 11, olha o que o texto vai dizer. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. E olha o que os bereanos faziam. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Porém, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Paulo falava e eles examinavam. Amém? Então aqui, por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas e também de exegese não são infalíveis, ou seja, durante todo o processo ali que estamos lendo, que estamos fazendo ali a meditação na palavra do Senhor, nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo de Deus. Como sinopse deste tópico de número 3, onde nós falamos sobre a hermenêutica, falamos também sobre os princípios de interpretação bíblica e também sobre os perigos da hermenêutica pós-moderna, podemos concluir dizendo que a Escritura é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo auxiliam na correta interpretação. Como conclusão da nossa lição de hoje, podemos dizer que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. E nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra do Senhor. Então, que nós, Igreja do Senhor, cremos e professamos que devemos interpretar à luz da palavra do Senhor, a própria luz da palavra do Senhor. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para a lição de número 6, que terá como tema a Bíblia como um guia para a vida.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus. Amém?